Olá, está começando agora o TVL Debate aqui pela sua TV Legislativa. Muito obrigado você que está aí nos acompanhando nos canais 14 da NET, 19 da BTV e também no site da Câmara de Vereadores aqui de Blumenau. Estamos recebendo hoje aqui os nossos convidados para falar sobre a Semana de Combate ao Alcoolismo, que aconteceu agora nesse mês de fevereiro, e nós vamos falar bastante aqui sobre esse problema que é o consumo do álcool. O presidente da Câmara, o vereador Mário Hildebrand, está aqui com a gente também. Está com a gente aqui o Cássio Slonczewski, que é presidente do Comem, presidente interino. O Marciano Tribes, professor da Cruz Azul, palestrante, instrutor da Cruz Azul. E o Oswaldo Christen Filho, doutor Oswaldo, que é psicólogo lá do Serene. Está aqui pelo presidente. Tudo bem, presidente? Obrigado pela presença. Obrigado, Rodrigo. Obrigado aí pela oportunidade da gente conversar sobre esse tema que é de extrema importância, que eu acho que tem uma reflexão importante para a sociedade de Blumenau, mas ela vem ao encontro da Semana Nacional também, buscando discutir e trabalhar esse tema no dia a dia, na nossa vida, na nossa sociedade, mas sobretudo, Rodrigo, acho que fomentando que a própria comunidade, o próprio cidadão, o próprio jovem, a cada dia possa ter mais conhecimento específico sobre as consequências, malefícios que a dependência, em especial do álcool, e que o consumo indiscriminado do álcool pode trazer. Vamos, talvez já dando o pontapé inicial, citar um exemplo aqui na Câmara de Vereadores. Nós tivemos a infelicidade de perdermos, de uma mãe servidora, perdeu seu filho, vítima de um motorista que estava embriagado e o atropelou à beira da BR-470, um jovem de 19 anos que teve sua vida ceifada. E assim nós poderíamos contar tantas e tantas outras histórias, mas recentemente essa história que nos impacta diretamente. Com certeza o Comem, a Cruz Azul, o Serene, o CTV e várias entidades que acolhem e que trabalham com a dependência química têm informações de extrema importância no nosso dia a dia. Obrigado mais uma vez. Cássio do Comem, obrigado por ter vindo, também aceito o nosso convite aqui da TVL. É um prazer, obrigado poder estar aqui também, estar nessa roda de diálogo e debate. Especialmente nisso que nós ouvimos agora, a conscientização. Na prática, a gente vê que essa consciência ainda não está tão clara. Haja visto esse acidente, haja visto tudo que nós temos visto, de que se fala tanto dos malefícios causados pelo álcool, pelo consumo, pelo abuso, pela dependência química, mas que ainda falta ampliar essa consciência, tanto na família. Todos os meios estão se envolvendo para isso, para aumentar essa percepção. Mas nós temos que ainda trabalhar bem mais a fundo, porque inclusive tem aumentado, a nossa grande dificuldade. O alcoolismo está aumentando entre adolescentes, o próprio público feminino, nas estatísticas também percebe-se o aumento do consumo do álcool. Então é uma preocupação, e essa semana vem justamente para ampliar bem mais ainda essa consciência contra essa outra onda que nos aflige também. E o Comem tem um papel importante também nesse trabalho, né, Cássio? Com certeza. Marciano, obrigado por ter vindo também. Oportunidade, agradeço por estar presente nesse debate e poder levar alguma coisa a mais de informação a essa parte da população que assiste a TVL, e que a gente pode aí, quem sabe, trazer alguma informação importante. Obrigado. O Marciano, que é da Cruz Azul. E o doutor Oswaldo Christen Filho, do Serene. Tudo bem, doutor Oswaldo? Obrigado. Também é um prazer comparecer aqui no programa. O Mário é nosso grande amigo já de muito tempo. E vamos ver o que podemos também oferecer como centro de recuperação nesse debate que está sendo promovido. Deixa eu lançar aqui então a primeira pergunta para a gente começar aqui o debate para valer. Vou começar com o senhor respondendo, presidente. É possível diminuir o consumo do álcool, o alcoolismo? O Cássio falava do aumento agora desse problema grave de saúde pública no Brasil e em todo o mundo. Como diminuir o consumo de álcool? Bom, eu acho que primeiramente nós precisamos trabalhar a importância das pessoas saberem o melhor, a consequência da bebida alcoólica na vida das pessoas. As pessoas entendem e compreendem no seu dia a dia que a bebida alcoólica só traz consequências para a pessoa que está dependente, que está de fato comprometida na sua vida, no seu dia a dia, porque já está vítima ou agarrada ou amarrada à dependência do álcool. Mas não é só isso, Nós temos os dados claros e informações claras, e eu tenho a informação direta do dia a dia. Enquanto eu trabalhava como secretário de assistência social, por exemplo, 95% das mulheres vítimas de violência que nós atendíamos na Secretaria de Assistência Social, o seu marido era dependente de álcool ou
consumia bebida alcoólica em excesso, e naquele dia que ele consumia em excesso, ele gerava violência doméstica. 30% dos casos, praticamente. O marido bebia... 95% dos casos havia comprometimento direto. Eu escutei agora, naquela então, época. quase 100%. Então. Quase 100%. O marido bebe e bate na mulher. Bate na mulher. Então estava vinculado diretamente a isso. Sem contar as consequências no trânsito, do dependente em si. Mas nós temos que considerar, por exemplo, que, vamos pegar, eu não conheço a vida desse que atropelou o filho da nossa servidora aqui, mas talvez seja o único porre da vida dele. E ele já tirou a vida de alguém, né? Por uma má informação ou por não ter se atido àquilo que todos falem. Se beber, não dirija. Então essas consequências que são desde as mais simples agora as mais amplas. O que se discute? 95% dos jovens até 17 anos, informações, aí existem talvez alguns dados que podem ser um pouquinho mais aqui e outro lá, mas as informações que eu li e pesquisei, 95% dos jovens até 17 anos já experimentaram o álcool. Mas nós sabemos que o álcool é uma droga. Se é uma droga, eles não poderiam ter experimentado o álcool. Jovens de que idade, por Até exemplo? 17 anos. Menos de 17 anos. Menos de 17 que anos. não poderiam? Não poderiam. Até 18 nós sabemos que é proibido. Ou isso acontece o quê? Talvez porque há uma falta de entendimento e visão dentro da sua própria casa, dentro dos pais que não conhecem a violência, isso com certeza aqui, e as consequências do álcool, Oswaldo, Marciano e o Cássio podem dizer com muito mais propriedade, mas reflexo de uma sociedade que ainda não incorporou para si essa questão. Claro, ainda temos uma situação atípica, nós vivemos numa cidade onde a nossa maior festa, o nosso maior cartão postal está vinculado ao chopp, à bebida. Como lidar com isso? Né? Vamos encerrar a festa? Não, mas nós temos que discutir políticas de proteção, políticas de cuidado, políticas de acolhida, políticas de prevenção para que os jovens não bebam dentro dessa festa. Nós temos que discutir ações efetivas para que a gente traga proteção para aquele que vai ser não um participante da festa, pode ser uma vítima dessa festa. Então, há uma série de ações que podemos e devemos trabalhar. E elas começam em casa, na visão e no entendimento dos pais, mas elas também vão especificamente para dentro do poder público, para dentro das nossas escolas, que tem que estar presente e também envolvida nessas ações de prevenção. E, Rodrigo, eu vejo que também nessa perspectiva de diminuição, a inculturação da bebida alcoólica em todos os eventos familiares. Há uma inculturação onde a gente vê que é muito comum, num batizado de criança tem que ter bebida alcoólica. Uma festa de crianças... De criança tem cerveja. Tem chopp, tem cerveja, tem outros tipos de bebidas destiladas, etc. Né? Então, esse é um dos fatores que nós temos que trabalhar muito, como foi falado, a questão da consciência em relação a que essa substância ela é perigosa. Esses pequenos cuidados que você citou, evitar a bebida alcoólica numa festa de criança, pode trazer um retorno futuro? Quem sabe uma diminuição do consumo? Na medida que se conscientiza do risco, sim. Porque daí o adolescente já sabe que ele não pode beber, até nem mesmo tanto pela lei, que agora proíbe, até quem oferece para ele, mas muito mais pela consciência, o próprio adulto. Quem vai para uma festinha dessa e vai dirigir depois, obviamente não deveria tomar um gole, porque ele vai dirigir. E essa consciência tem que ser trabalhada mais intensamente, não por leis que são necessárias e importantes, que são aí para ter o seu papel, mas pela consciência. E também restringir a oferta. Eu acho que nós temos que trabalhar, e essa é a maior briga, né? A maior dificuldade que nós temos. Nós tínhamos aí a dificuldade que tínhamos com o tabaco, o cigarro, etc. Conseguimos trabalhar para haver altos índices de redução de consumo, através das campanhas que foram feitas nos últimos 20 anos. Então a bebida tem que trabalhar dessa forma numa política também crescente nessa perspectiva. Marciano Tribes, da Cruz Azul. Eu estive em outubro de 2014 na África do Sul, em Johannesburgo, num encontro, numa reunião com vários países, onde o país da América foi o Brasil, a gente foi representando o Brasil, eu e o Egon da Cruz Azul, e o Chile. Por que esses dois países? Porque números, dados levantados mostram que a cerveja, por exemplo, é o grande problema aqui do Brasil. Um alto consumo de cerveja. E a coisa se torna séria porque você entra para dentro de um pensamento de normalidade. Não é normal beber cerveja. Não é normal. E o Chile foi convidado, e isso é interessante, observar que nós temos uma questão cultural e também geográfica, não é? Climática. Brasil, país tropical,
tem toda uma questão relacionada à praia, calor, mulher, né? Então as Carnaval, propagandas, futebol. isso, as propagandas são elaboradas em cima desse clima tropical. Já o Chile, o problema não é cerveja. O Chile, o problema é o vinho, porque temos o frio, não é? Então o frio, cerveja não combina tão bem. Lá o grave problema é o vinho, né? E assim, na África temos países lá com problemas seríssimos de alcoolismo. E isso é interessante porque a indústria ela tem investido exatamente nesses países que eles veem que tem mercado. E aí o Cássio falava, também o Mário, a questão do fácil acesso que você tem a esse tipo de produto. É isso que nós teríamos que tentar encontrar políticas públicas. A Europa, por exemplo, tem vários países da Europa que você vai pagar uma carteira de cigarro 6 euros, não é? Então 6 euros vezes 4,70, sei lá quanto é que está o euro, você vai chegar num valor bastante... Então não é proibido, porém existe um custo para eu manter esse hábito, assim por diante. É a mesma questão com a bebida alcoólica. Porque o Cássio falava, restrição, né, de acesso ao produto. No Brasil nós temos um problema, ou seja, você paga, em alguns casos, mais por uma garrafa de água do que por um produto industrializado como uma lata de cerveja, por exemplo. Tem algo de errado nesse processo todo. Se eu pensar que a água não me deu muito trabalho para ser vazada num recipiente, assim por diante, e a cerveja tem todo um processo de industrialização e ele ainda vai para o mercado mais barato que a água, tem alguma coisa de errado nisso tudo. Então, doutor Oswaldo, o senhor tem um papel importante na sua fala aqui, porque o presidente falava da falta de consciência, que as pessoas não têm noção do perigo que é o álcool hoje, que está em basicamente todas as famílias. Como trabalhar isso na cabeça das pessoas? Nós deveríamos ter muitas semanas de prevenção, talvez, porque normalmente é uma palestra preventiva, algo assim, ela tem um pico e depois ela é esquecida, né? Então, o que há de inculturação de consumo, deveria haver uma inculturação de não consumo, ao não consumo. A criança que o Mário falava, falava-se das festas aqui, ela vai ser o consumidor futuro, daqui a 10, 15 anos, né? O jovem. Então, eles vão pertencer àquele grupo. Sim, temos 3 grupos. Temos o grupo de experimentadores, o uso recreativo, aí os do uso habitual e de uso problemático, né? E uma terça parte, provavelmente, dessas crianças de hoje vão ser um bebedor problemático amanhã. É esse cara que talvez matou o filho da servidora aqui, se foi talvez a única vez que ele tomou um porre, de repente, né? Ele é aquele elemento, aquela pessoa que usa, trabalha bem, faz cumpre com seus compromissos, mas quando faz uso ou faz de uma maneira abusiva, é onde que ele se torna uma ameaça para si mesmo e para as outras pessoas também. E eu acho muito difícil quando a gente mistura algo, eu vou dizer assim, pernicioso, com o belo, que é uma festa. Tivemos o privilégio de estar no Globo Repórter aí na sexta-feira, né? E uma das ênfases foi uma das cervejarias aqui de Blumenau. E se você vê os lindos desfiles, você vê as flores, você vê os cavalos, você vê as carroças, você vê esse lado família. Então, é tudo muito, muito bonito, né? Mas a gente que está nos bastidores e depois recebe para tratar esse pai, ou esse filho, essa filha, essa mulher, em estado muitas vezes lastimável, afetando muitas pessoas ao seu redor e, em casos extremos, né, tirando a vida de outras, sabe? É um paradoxo na mente da gente. Mas como é que estão os números lá no Serene, doutor Oswaldo, de quadro de alcoolismo? Quanto dos moradores são usuários, né, de álcool? Nós temos, assim, aproximadamente 35% são consumidores só do álcool, mas ele ainda está presente em mais 20, 25% de usuários de outras drogas, especialmente a cocaína e o crack.
Então 50% Então tem ele está álcool, presente em mais de 50% mais da dos metade Direto ou cruzada. tem né? álcool. do nosso E aí já é um povo ali, estágio né? bem mais grave, né? E a semana que foi criada aqui pelo presidente, na época quando, em 2013 ainda era vereador, depois virou presidente, né, presidente? Ela esse ano tem um tema bem forte, né? Álcool também é droga. Quer dizer, álcool também é droga, é um tema forte, né, para a semana. E o importante é, dentro dessa perspectiva, vale lembrar que, segundo dados do SUS, 6 em cada 100 mil pessoas vão morrer em consequências diretas, né, do álcool, fora as indiretas, aí que nós falamos dos acidentes e tantas outras que vão ter prejuízo na sua vida através de doenças como cirrose ou até a própria dependência vai levar à morte com outras doenças que vêm agregadas, aí tuberculose, o próprio HIV que acaba sendo contraído por não ter nenhuma noção do envolvimento que se tem ou quando está em situação de dependência se envolve de modo indiscriminado com mulheres e acaba de fato também sendo contaminado com HIV e aí são consequências de perda de vida que tem origem direta na questão da dependência. Aí, de novo, sem contar as outras consequências, famílias destruídas, quantos pais perderam seus filhos por causa da dependência, quantos filhos perderam seus pais por causa da dependência. Eu acho que esse é o relato e só sabe disso, só sente quem convive com essas famílias ou quem está dentro dessas famílias, né? E isso é muito pesado e é muito triste você ter. A gente tem amigos, eu que convivi dentro do centro de recuperação, hoje eu tenho ainda alguns amigos que eu já ajudei a internar 4 ou 5 vezes e está lá de novo, porque a gente sabe de quão difícil também é você conseguir fazer e dentro dos próprios instrumentos que tem, auxiliar e às vezes conseguir de fato a libertação e a recuperação desse dependente. Aí o Oswaldo pode trazer informações mais específicas, né, do que é recuperação, não é, o que isso significa, mas é um processo extremamente lento, complexo, de vitórias, de perdas, de ganhos, de recaídas e que em algum momento você pode terminar com a conquista de uma vida transformada ou, infelizmente, a conquista de uma vida perdida. Eu vi isso, às vezes a gente chora por isso, mas essa é a questão. Por isso eu acho que essa questão de que álcool também é droga precisa estar consciente na nossa vida, no nosso dia. E essa é uma lei municipal, né, que está instituída aqui no município, que a cada ano obriga atividades durante essa semana, né, presente, que é agora no mês de fevereiro, falar sobre combate e prevenção ao álcool. O Comem, Cássio, tem um trabalho importante que faz na abordagem de jovens, em festas, em eventos. O jovem, ele tem noção que droga também é álcool? Que álcool também é droga. Era a questão que eu vim aqui na fala do Mário. Estou invertendo aqui. Veja a compreensão de muitos jovens que a gente recebe nas palestras, nos momentos onde a gente tem diálogo, debate. Eles até fazem a pergunta por que álcool nesse sentido é liberado e outras não são, que daí é a defesa de outras drogas, mas pelos malefícios causados pelo álcool em relação até a outras drogas, é questionável ele ser lícito. Esse é um outro assunto, mas é sério. Né? Pelos efeitos causados. É uma substância que se você faz uso, por mínimo que fizer no volante, já altera o teu reflexo e já causa consequências graves. Então, é um questionamento. Então, o jovem hoje, na atual situação que nós vivemos, na atual conjuntura, ele até tem como objetivo entrar na vida adulta usando álcool. Eu vou adentrar a uma vida, vou me sentir adulto usando álcool. É um objetivo de vida até para alguns, né? Fazer uso do álcool. Falávamos esses dias na reunião do Comem, como glamorizou-se também, a própria linguagem já usada aqui, o uso do álcool entre os jovens de uma forma muito comum. E eu vejo a incoerência que nós vivemos, né? Falamos de acidente também. Se dirigir, não beba. Mas na prática, quantos por cento de pessoas hoje em Blumenau fazem isso? Praticam 100%. O álcool, sim, é uma droga. Mas até que ponto é essa consciência nesse público que precisa ser trabalhado para entender essa realidade? Você falou da questão do glamour, né, Cássio, vou te interromper, mas antigamente tinha o negócio do cigarro, quem fumava, né, tinha todo um estilo. Agora parece que a gente está vendo a época da bebida, né? O jovem que não bebe, ele é o careta, ele é o ruim do grupo, da turma, né, Marciano? Sim. Essa questão ela é muito, muito séria. Eu trabalhei num mestrado que eu fiz, o tema mídia
e como a mídia pode facilitar a experimentação precoce, por exemplo. Quer dizer, como as propagandas são elaboradas para conquistar esse público jovem, né? Então, sempre muita festa, sempre muito sol, sempre muito amarelo nas propagandas, porque o amarelo nos chama atenção. Então, a gente passou a propaganda, o mar, vocês podem observar, quem está assistindo, observar como são elaboradas essas propagandas. Então, o mar ele não é azul, ele é amarelado, não é? Então, tudo isso chama atenção, não é? Esse glamour todo, e aí lógico, vai experimentar para fazer parte da sociedade, né? Porque eu quero fazer parte também dessa sociedade. O tema é muito, muito sério com relação a essa. E quando a gente fala de álcool também é droga, parece ser óbvio. Porém, se a gente conversa com os jovens, por exemplo, eu começo sempre a minha palestra geralmente perguntando quem já usou droga? Pergunto para a plateia, né? Ninguém levanta a mão, claro, não é? Mas aí eu pergunto, quem é que nunca tomou nenhum golinho de cerveja, nenhum golinho de vinho? Ninguém levanta a mão. Ou seja, e não importa a idade, é impressionante. Eu faço a palestra e praticamente 100% da plateia que me assiste, e são jovens menores de 18 anos, já fizeram uso de bebida alcoólica. Porque tem essa ideia, volto a dizer isso, dessa normalidade. Não, é normal, todo mundo usa. Não, não é normal. Você está colocando para dentro do seu corpo um produto psicoativo que altera a minha percepção sobre o mundo. Como o presidente Mário falava, nós temos 90 e poucos % das mulheres vítimas de violência doméstica que eram o marido que estava alcoolizado. Então não é normal, né? Mais de 70%, 76% dos acidentes com morte no trânsito, o fator álcool estava presente. Então é muito sério, é um tema sério, eu diria até demais, para a gente não falar mais sobre esse assunto. Eu até gostaria de comentar aqui, o Marciano comenta muito sobre retardar o contato com essa substância o máximo possível. Que você também, nas palestras, já ouviu muitas vezes. Isso é bem interessante você destacar. Sim. Existia uma época que nós vivíamos dentro da sociedade os ritos de passagem, né? Então, por exemplo, a pessoa ia fazer a primeira comunhão ou a confirmação na questão dos protestantes, e dali para frente ele poderia ir para um baile acompanhado dos pais, não é? Ou até ter acesso a algum tipo de bebida e tal. Mas existia um rito de passagem. O que eu quero dizer com isso? Estava claro de que antes disso não pode. Depois disso, bem, aí a gente... Hoje nós não temos mais esses ritos de passagem. Cada vez menos nós temos esses ritos de passagem. E as pessoas estão tendo acesso de forma muito facilitada. Então, se você tiver acesso com menos de 12 anos a uma substância psicoativa, nós temos um problema gravíssimo, porque o nosso cérebro é um órgão em desenvolvimento. Hoje, provado que ele só é amadurecido, ele só é completamente maduro aos 25 anos de idade. De 25 a 30 anos de idade. Então, tudo que eu fizer antes de 25 anos, e é um dado interessante, por exemplo, a maioria dos acidentes de moto, você vai escutar, bateu moto, morreu o motoqueiro, quantos anos? 21, 22 anos. Porque o cérebro não estando completamente amadurecido, isso significa que ele também não tem a percepção do perigo. Então ele pega o corredor dos carros, por exemplo, e vai andando, porque ele não percebe que alguém pode abrir a porta, alguma coisa assim. Você acha que a bebida alcoólica deveria ser só para os 25 anos de idade? Nos Estados Unidos, nós temos alguns estados que é proibido para menores de 21 anos. Uhum. E uma lei interessante nos Estados Unidos também, em alguns estados, porque lá tem uma certa autonomia por estado, né? Onde a pessoa, por exemplo, vai tirar a primeira habilitação e ele não pode ter como companheiro dentro do carro alguém da mesma idade que ele. Ou ele está sozinho, ou ele está com uma pessoa com mais idade, o pai ou a mãe. Por quê? Porque os dados indicam o quê? Eles, com mais um colega da mesma idade, sob efeito do álcool, aumento de risco de acidentes é muito grave. Então, ou ele está com alguém com mais idade, ou ele está sozinho dentro do carro. Caso contrário, multa. Então, existem formas, políticas públicas que nós podemos ir desenvolvendo. Claro que vamos
levar talvez um tempo por causa da nossa cultura brasileira, mas temos que fazer. Vamos encerrar esse bloco aqui antes da gente voltar a falar do assunto alcoolismo, combate ao álcool, a semana que a gente está vivendo aqui na cidade agora, com o Dr. Oswaldo dando dicas também para as famílias, para os pais que nos acompanham, Dr. Oswaldo, que é psicólogo do Serene. Como é que os pais, que atitudes que eles devem ter diante dos filhos, muitas vezes, os jovens aí de 10, 15, 16, 17 anos, para evitar que o filho venha a ser um consumidor, né, de álcool futuramente? Nós desconstruímos muito com o nosso modelo. Eu penso assim que crianças e adolescentes, eles são fruto dos adultos. Então, se eu posso dar uma sugestão, sou pai e avô já, então a gente já tem uma caminhada nisso e gostaria de recomendar que os adultos, os pais, ou quem cuida, seja alguém que consiga dar um bom exemplo nessa área de consumo. A gente sabe que existe um consumo tranquilo, que não apresenta problemas sequer nenhum, mas existem o tipo de consumo, como eu falava antes, quando ele é habitual, quando você já precisa, né, o pai toda quarta e sábado e domingo ele está usando cerveja. Sente necessidade de tomar? Ele já incorpora na agenda dele esse hábito, quando o próximo então já é problemático, né? Então, ele já dá ênfase àquilo, ele prefere ir a um ponto de consumo do que dar tempo à família, em 2, 3 dias da semana, por exemplo. Então, isso já é o que nós estamos passando. Observamos também que o adolescente, ele se autoriza porque ele vê que o adulto faz. Então, se meu pai, quem é ele para querer me dizer o que eu devo ou não devo fazer, se ele mesmo, né? Então, eles vão argumentando, certo? E eles derrubam a nossa boa intenção de, olha, eu sou adulto, eu posso, você ainda não pode, né? Então, a gente acaba se atrapalhando nisso aí. Outra dica, eu penso assim, é a questão de oferecer para eles um ambiente de segurança no lar. Por exemplo, se eu vejo meu pai ou minha mãe se brigando, meu pai batendo, né, nessa estatística tão forte aí, se eu sou filho e tremo de medo quando ele vem para casa, porque a gente não sabe o que vai acontecer hoje, estou passando para ele em insegurança muito grande, ele vai se refugiar em alguma coisa e não raras vezes no mesmo hábito que o pai tinha, que ele tanto odiava, né? Ele acaba, por quê? Porque ele viu nas circunstâncias em que ele presenciou que o álcool de alguma maneira estava presente. Eu defendo muito o aprendizado de usar por esse modelo, e é nessa direção que vão as propagandas. Você vê ali gente muito conhecida, famosa, dando exemplo, né? Instigando ao uso, à experimentação. Então, o exemplo vem de cima. Então, nesse ponto eu penso que é um fator muito importante. Nós temos também a recomendar uma vida com Deus, uma vida que tenha valores, uma vida que tenha a palavra de Deus em casa. Ela é preventiva de uma maneira fantástica, né? Existem também estudos sobre isso, porque ela coordena os relacionamentos, ela traz ensinamentos de formas de se enfrentar frustrações, ela amplia o círculo de amigos. Não que a igreja seja um lugar que não se consome drogas, mas provavelmente deveria ser um lugar onde menos se consome. Então, é um ambiente, é assunto, são outras coisas que se fala nos encontros e também a própria bebida que vai acompanhar os tais de aniversários ou comemorações, possivelmente vai ser outra. E tudo isso somado à pessoa do jovem, à pessoa dele, a constituição dele, vai lhe proteger, né, de entrar nesse consumo de álcool que, infelizmente, uma terça parte vai dar problemas, uma terça parte. 2 partes
em média não vão dar tantos problemas, mas Uma a sempre terceira vai ter, parte, como eu vou impedir que eu mesmo ou meu familiar não vá aparecer nessa estatística, né? Então temos ali uma grande responsabilidade como público adulto. Dicas importantes e valiosas, certamente. Vamos fazer um intervalo rapidamente? Já já nós voltamos aqui com os nossos convidados no TVL Debate, hoje tratando, discutindo, debatendo o combate ao álcool também aqui na cidade de Blumenau. A gente volta já. Estamos de volta com o TVL Debate aqui pela TV Legislativa. Hoje o programa está tratando sobre o combate ao alcoolismo, o combate ao consumo ao álcool também aqui na cidade. Estamos aí na Semana Municipal de Combate ao Alcoolismo, também um mês, né, falando de fevereiro aí sobre esse assunto. Está aqui com a gente o presidente da Câmara, o vereador Mário Hildebrand, do PSB, o Cássio Slonczewski, que é do Comem, presidente interino, também o Marciano Tribes, da Cruz Azul, que é professor, palestrante, já esteve aqui na Câmara também falando sobre esse assunto recentemente aí através da Escola do Legislativo, e o Dr. Oswaldo Christen Filho, que é psicólogo lá do nosso Serene, importante instituição que o presidente também já teve a oportunidade de ficar à frente por algum tempo, né, presidente? O presidente falou de um assunto aqui na hora do intervalo importantíssimo, que eu vou começar com isso sim, presidente. Álcool dá prazer. E aí eu fiz aquela pergunta, como diminuir o consumo de um produto que dá prazer? Toda droga dá prazer, presidente? Na verdade, essa é uma questão clara e objetiva, que o álcool, ele dá prazer sim, traz prazer, e as pessoas o buscam porque ele supre a necessidade do prazer que as pessoas têm, no caso aí pelo álcool. Assim como as demais drogas, né? Aí nós podíamos entrar nas mais diversas, as tão conhecidas como as não conhecidas, que no grande público ainda não se conhece, mas que já estão inventadas, já estão em alguns lugares tirando vidas aí, drogas sintéticas das mais diversas, de modo geral. E o álcool não foge disso, ele é uma das drogas que traz essa questão. E a busca desenfreada desse prazer é que traz efetivamente o aumento das causas e das consequências na vida do cidadão, na vida da comunidade. Acho e vejo no dia a dia da nossa vida, no cotidiano, que o exemplo, e aí eu quero puxar o que o Oswaldo aqui como psicólogo disse, o exemplo vem de casa, né? O exemplo vem da nossa vida, vem da educação que nós damos aos nossos filhos, e ele vem do dia a dia, como convivemos e o que mostramos aos nossos filhos na nossa caminhada e na educação. Mas talvez eu sempre lembro de uma frase, e aí todos aqui conhecem, o Oswaldo e o Marciano tiveram a oportunidade de trabalhar com ele, o Cássio não, mas conhece ele bem, que é o Alair Scheidt, ex-diretor do Serene, né? Ele dizia uma frase que me marcou muito na minha caminhada. No começo talvez eu não entendi tanto, quando eu comecei a trabalhar no Serene lá em 1997. E depois eu até consegui compreender ela. Os pais, agora como pai eu consigo compreender ela muito mais, né? Os pais precisam cheirar os seus filhos. Cheirar os seus filhos significa ter proximidade, significa, quando ele vem da escola, dar um abraço, perguntar como foi, o que aconteceu, o que está acontecendo, o que o teu amiguinho te ofereceu, as possibilidades que são colocadas no dia a dia. Cheirar o seu filho significa estar perto dele na sua necessidade também. E aí teve um vereador, eu não lembro mais qual vereador, que aprovou uma lei que dizia, e que era para botar na porta das escolas: pais, abracem seus filhos antes que o traficante o abrace, né? E uma frase com toda uma verdade, né? Essa proximidade, esse estar presente, esse abraço não é só ficar grudado, esse abraço é também conversar, saber o que está acontecendo, trocar ideias, orientar, levar o seu filho, participar da reunião da escola para saber o que está acontecendo na escola, estar presente. E eu acho que isso é uma das questões centrais que está faltando e que precisa ser trabalhado. Claro que precisamos também dar, e aí eu acho que é uma questão que o Oswaldo falou na questão da igreja, da palavra de Deus. Muitas vezes, quando você compreende a importância da palavra de Deus, você compreende o valor de Deus na sua vida,
você supre a sua necessidade de prazer que muitas vezes você podia encostar no álcool e buscar. E tantas outras questões mais, mas que aqui os nossos especialistas podem falar Que a grande muito melhor. dificuldade da questão do prazer é a gente avaliar as consequências Isso. desse O presidente prazer, falou as que é o consequências. grande problema que nós temos. Nós já conhecemos, talvez o termo é um termo já muito técnico, da filosofia do hedonismo, que é uma filosofia da busca pelo prazer a qualquer custo. Nós vivemos ela cada vez mais, ou pelo menos a gente vê ao nosso redor, a busca intensa de prazer a qualquer custo, seja em qualquer área, não só nas drogas. E essa também é uma questão da gente avaliar. Será que o prazer está exclusivamente naquela substância? Né? É o que a gente sempre tem dito, um dos mecanismos maiores de prevenção é mostrar outras opções de vida, outras opções de diversão, inclusive. Né? É sabido entre nós, por exemplo, há uma galera que sabe se divertir somente através de balada. E a balada tem que ter muito álcool e droga. Essa é uma forma de diversão, né? Dá prazer. Mas a grande pergunta que a gente faz, e as outras opções que não vão trazer essas consequências, que podem ser muito, muito melhores. Então, ajudar a lutar contra essa filosofia do hedonismo, prazer a qualquer custo, e ao mesmo tempo debater sobre os efeitos e as consequências que vão se prolongando pelo resto da vida. Experiências aí na fase da adolescência, com substâncias psicoativas, álcool ou outras drogas, podem acompanhar a pessoa por muitos anos. Né? A gente sabe de casos de pessoas que acabam adentrando por vários outros fatores no alcoolismo e 30 anos da sua vida são gastos nisso. 20 anos, 15 anos, em função, né, dessa substância que dominou a sua vida. Então, a questão não é nem se dá prazer ou não, é? Mas a questão é aonde esse prazer vai me levar. Né? Qual a consequência que eu vou ter com esse prazer? Sim, e o Marciano da Cruz Azul tem propriedade para falar também desse assunto. E Então, assim, eu até comentava aquele intervalo, tem pessoas que são altamente tímidas, que bebem para se soltar numa festa e tal, e aí não sabem onde é que vai levar isso, né, Marciano? E você fala algo interessante. Sentir prazer não é errado, não é pecado. Muito pelo contrário, é bom. Né? E se temos um mecanismo dentro de nós que foi criado para ser assim, por exemplo, sempre nós estamos falando de prazer, nós estamos falando de mecanismos sinápticos, neurônios. Não dá para explicar isso tão bem aqui sem um material didático, mas entre um neurônio e outro nós temos um lugar chamado fenda sináptica, não é? Onde vai ter troca de substâncias químicas, drogas que nós temos no nosso corpo. São substâncias, inclusive psicoativas, dopamina, endorfina, serotonina. E a dopamina é uma das substâncias que eleva bastante com o uso, por exemplo, do álcool. Então, a pessoa tímida, por exemplo, que não consegue chegar na pessoa para conversar, então ela tomando uma determinada substância como o álcool, por exemplo, pode dar a ela uma impressão de que agora ela tem mais facilidade para falar. Né? E nessa muitos caíram, inclusive, quero compartilhar aqui, abrir um pouco da minha vida, eu. Né? Bastante tímido, mas me introduziram, né, amigos, inclusive a família, ir para o baile e tal, ir para dançar com a menina, então tomava algumas doses para tomar coragem para ir. Né? E a gente cai nessa. O que nós precisamos entender é que, se o mecanismo existe, ele é interno, esse prazer também pode ser estimulado de outras formas, não necessariamente com álcool. Né? E é aí que está o segredo. E o Cássio falava, também o Oswaldo antes falava, da importância da família e tal. E agora eu vou dar um pulo ali para 1920, 30, Freud. Freud escreve um livro chamado Mal-Estar da Civilização, onde ele dizia que o problema daquela sociedade, daquela época, era um mal-estar que a sociedade enfrentava. E ele falava, na ocasião, de um vazio, ele chama esse vazio de vazio oceânico, um grande vazio. E que agora o Zygmunt Bauman, que é um filósofo ainda vivo, ele escreve um outro livro chamado O Mal-Estar da Pós-Modernidade. E o vazio oceânico continua existindo. Uma das formas da pessoa conseguir amenizar esse vazio oceânico é, por exemplo, através da espiritualidade. Mas a espiritualidade tem que ser pensada também de forma muito mais ampla. Essa espiritualidade ela pode e deve acontecer lá na relação familiar. Por exemplo, sentar num café da tarde com os filhos,
tomar um café gostoso, conversar sobre a vida. É extremamente poderoso, extremamente prazeroso. Então eu não preciso necessariamente usar uma bebida alcoólica. Eu posso, através de relacionamentos, através de contato, de toque, a importância dos pais tocar os filhos. Eu tenho um filho de 23 anos, teve colação de grau agora, semana passada, se formou em psicologia, e tem outro filho que está fazendo a faculdade de Direito. Eu gastei muitas noites, investi muitas noites, sentados do lado da cama deles contando histórias. E eles vinham toda noite, pai, conta uma história. Isso tem um peso, isso tem uma força na vida deles, que é uma coisa incrível. Eu repetia a mesma história centenas de vezes, mas eles queriam escutar. Mas não era só a história, era aquele contato com o pai naquela noite, sentado do lado da cama. Então esses contatos, eles têm um poder incrível. Talvez aqui a questão da família a gente tem que destacar mais uma vez. Sim. Né? Esse aspecto da célula, né, familiar, tão importante. Já falamos aqui, parece que está muito claro e a gente precisa de novo destacar, porque a gente está falando da família, mas até que ponto a família está tão consciente disso? De vários elementos de convívio necessários. Mário Sérgio Cortella, numa das palestras que ele fala muito, né? A pamonhalização da família, né? Onde a família se reunia para fazer pamonha, a família dele, todos os sábados, e aquilo era um evento desde o avô, e a gente não vê mais muito isso. Não sei se vocês concordam, mas a gente vê ali nesse momento um ambiente de proteção, até mesmo ali onde não entra bebida alcoólica, mas entra diálogo, conversa, desabafo, brincadeira, sem álcool, né? Eu também não gostaria de deixar de falar algo que até para a gente poderia conversar, mas hoje parece que fica feio falar em abstinência. Parece que é um palavrão falar em abstinência. Eu sou abstinente. Eu sou abstinente, né? Ir na TV e dizer assim, eu sou abstinente, eu não bebo nada de bebida alcoólica. Parece que então é algo assim, é marciano quase, né? Já é de outra... Que o errado é quem não bebe, né? O errado é quem não bebe. Então, o que não é nada correto, né? O doutor Oswaldo, o que passa na cabeça da pessoa que bebe demais, que não sabe se controlar, ou que passa da conta, enfim? Como é que funciona isso na cabeça das pessoas, hein? O primeiro momento, mas as doses são mais ou menos, uma dose, ela tem diferentes embalagens, né? É considerado uma latinha de cerveja, considera-se uma dose, assim como o vinho já é uma taça de vinho de 150 ml, é uma dose, é bem menos quantidade, mas a concentração é maior, certo? E as destiladas, então, são uma quantidade bem menor, que é o copinho lá da batida, do aperitivo, certo? Aperitivo. Ele tem tanto quanto ou mais do que a lata de cerveja, certo? Em termos de álcool. Então, o que se passa na cabeça de alguém depende do estágio em que ele está, na história dele de consumo. E inicialmente traz aquela sensação de euforia. O álcool ele interfere inicialmente no córtex. Para quase sempre, doutor, uma pergunta. O problema do alcoolismo está ligado a um drama familiar, a uma dificuldade, a uma desavença com a esposa, com os filhos? Ele pode quase sempre entrar... tem esse histórico ou não? Geralmente tem problemas de relacionamento. Por isso, quando falávamos aqui de família e essas coisas assim, esse é o lado de prevenção, certo? Talvez os outros, me permitem, isso pode potencializar a dependência, já estava presente, ela é potencializada pelo drama, pelo problema de relacionamento que ele vive. Só bebe para compensar isso, para ter esse prazer. Até porque se não houvesse o álcool, essa não seria a fuga. De um problema, o álcool, poderia ser outra forma, né? Outros caminhos, mas não o álcool. Então é uma questão que a gente pode discutir também, né? Questão de não haver o álcool tão presente para não ser uma fuga. Sim. E filhos de pais dependentes têm até 4 vezes mais chance de desenvolver a dependência do que de não usuários, não dependentes, certo? Então, impressionante. Então, ela tem o prazer, a questão do prazer, e também de uma funcionalidade. De fato, o álcool, ele traz um resultado para a pessoa. Seja tirar a inibição, seja relaxar o córtex para
ficar desavergonhado, né? Seja para dar-lhe uma sensação de empoderamento, de coragem, de força. Então ele traz um resultado que o torna de alguma maneira dependente. Essa pessoa vai começar a pensar da seguinte maneira: eu vou se tiver a substância presente. Se não tiver, eu vou ver se posso levar. Se eu não posso levar, eu não vou. Então, é isso que se passa ali dentro. Ele começa a pensar, e essa é a dependência psicológica, que ele só funciona se ele tiver tomado alguns drinks. Essa é uma lógica assim, mais ou menos comum. As pessoas vão sendo iludidas nesse ponto, porque elas têm recursos para enfrentar as coisas, de relacionamentos também. E se falarmos da espiritualidade, nessa área também, que a espiritualidade é uma das ferramentas de tratamento do Serene, e a gente vê os resultados de reconciliações acontecendo, a pessoa vai se resolvendo nas suas relações e o álcool começa a perder o seu significado, né? Logicamente, quando falamos aqui dessas formas de prevenção, nós também não podemos dizer que alguém que faz todas essas coisas, eventualmente, ainda assim, alguém na família ou ele mesmo não venha desenvolver, né? Ninguém tem um seguro que diga que, olha, eu hoje não bebo talvez, mas amanhã eu não sei, né? Então nós estamos vivendo esse mal-estar cada vez mais avassalador sobre nós e as pessoas estão buscando respostas muitas vezes nas substâncias onde o álcool é um vilão que está na nossa geladeira. A gente fica guardando ele em casa e basta que isso se combine com como eu vou estar, o meu mal-estar, né, o bem-estar. Eu preciso estar mal para beber também, muitas vezes. Eu preciso ter essa substância à disposição e ter um ambiente propício para fazer isso. Muitos gostam de beber socialmente, outros gostam de beber sozinhos, né? Então, isso é outra característica que ele é utilizado para comemorar ou para chorar, certo? Então, qualquer situação é motivo para, né? Até para assistir esporte. Eu acho que esporte não tem nada a ver com álcool, porque ele é anti-esporte. Se a gente olhar os efeitos, inicialmente no córtex, e depois ele vai para a parte motora, que é o cerebelo, ele faz a pessoa parar, ele lentifica a pessoa, ele faz ela ter uma fala pastosa, ele vai ficar, por isso os problemas de trânsito, né, aquele segundinho a menos de velocidade entre o freio e o acelerador é tudo. Mas não tem nada a ver com a partida de futebol, mas, no entanto, toda a festa que tem ao redor de assistir o seu time, então é disso que eu tenho receio, né? Nós estamos assim, eu me sinto um camundongo ou até uma formiguinha diante dessa realidade avassaladora que está sobre nós. O tamanho né? desse problema que é. Né? Talvez quem está nos ouvindo, Rodrigo, assistindo em casa, diz, ouvindo eles falar, então agora a gente não pode mais nada. Né? Acabou tudo, vamos encerrar com tudo. Eu acho que o grande objetivo nosso aqui é trazer a reflexão das pessoas, né? Fazer as pessoas debater o assunto, pensar nele, refletir nisso para a sua vida, para o seu dia a dia. O que eu posso fazer para melhorar o meu dia a dia, a minha casa, como exemplo os meus filhos. Será que eu não tenho pisado na bola e bebido e dirigido o meu carro, colocando em risco a minha vida, da minha família e às vezes as pessoas que não têm nada a ver com a história do Brasil, né? Não tem nada a ver, estão passeando, andando de bicicleta lá e acabam sendo vítimas. Então, o que eu posso fazer para mudar essa realidade? Eu acho que o grande objetivo nosso, o grande objetivo do Comem, da Cruz Azul, do Serene, das outras entidades, de todos que se envolvem nessa causa, é fazer as pessoas poderem compreender qual é o seu papel também perante a realidade, a sociedade. Se cobra muito mudanças dos políticos, se cobra muito mudanças em alguns outros aspectos, mas também nós precisamos, como cidadão, dar o nosso papel, a nossa contribuição, a nossa referência, o nosso dia a dia, para que a realidade seja alterada.
porque não é o Comem com as centenas, dezenas de ações, campanhas, palestras, não é a Cruz Azul, o Serene. O Serene, por mais que tenha vagas, não vai conseguir nem atender a demanda de Blumenau se todos que tiverem dependência fossem para lá amanhã, para começar. Em todas as unidades que eles têm, não estou nem falando da unidade de Blumenau. O Serene tem várias unidades, não vai conseguir atender a demanda. Mas aquela vida atendida, aquela demanda atendida, aquela pessoa conscientizada através do trabalho, aquela pessoa que recebe o folder que está sendo distribuído e o material feito pelo Comem, em parceria com as entidades da nossa cidade, se ela se ater da sua responsabilidade, do seu compromisso, do seu papel enquanto cidadão, enquanto pai, enquanto membro de uma sociedade, eu acho que nós vamos ter aquilo que a gente está buscando, que é a reviravolta e a transformação social no dia a dia. Presidente, obrigado pela participação. Obrigado mais uma vez, Cássio também, Marciano, doutor Oswaldo, obrigado, senhores, por terem vindo aqui. O TVL Debate está terminando. A gente agradece você de casa. O assunto hoje foi combate ao alcoolismo. Tem a Semana Municipal de Combate ao Alcoolismo aqui na cidade de Blumenau, uma lei criada pelo presidente Mário em 2013, que segue vigorando na cidade, realizando sempre em fevereiro ações, atividades relacionadas a esse assunto. O debate foi sobre esse tema hoje. Muito obrigado você mais uma vez, um abraço e até o próximo TVL Debate. Até lá!